22 de janeiro de 2006. São hoje as eleições presidenciais. Toda a gente pode votar. A mesa de voto é presidida pela Ana, estudante universitária de 20 anos. Uma mulher. É habitual e parece simples. Mas demorou décadas e pelo menos uma revolução para chegar aqui. Sabe se as mulheres da sua família votavam antigamente? Minha avó e minha mãe nunca votaram até ao 25 de abril de 1974. Eu sempre votei. Ana já nasceu em democracia. Para ela, o direito de voto não se discute. Mas nos anos 60, os portugueses não tinham os mesmos direitos que a maior parte dos povos ocidentais. As mulheres tinham ainda menos direitos do que os homens. Quando eu casei, eu ganhava 8 escudos, meu marido ganhava 16. Era sempre assim. Quando fui mesmo ali para o Arroz, lá para a Vila Franca, eu ganhava 12 e ele 24. E ele trabalhava com trator, nessa altura foi quando ele aprendeu a trabalhar com trator, ele ganhava, era sempre meio para meio, a gente ganhava. As associações e os sindicatos não podiam eleger livremente os seus dirigentes. Parte da justiça era dependente do poder político. As polícias vigiavam e oprimiam. Em 1971, o músico Charlie Haydn tocou em Portugal. Dedicou um tema aos combatentes pela liberdade em Angola e Moçambique. Foi preso e depois expulso do país. Muito mudou desde então. Os portugueses eram submissos, são hoje cidadãos. Eis o caminho percorrido nestas 4 décadas. Foi neste período que foram, pela primeira vez, consagrados os direitos dos cidadãos, fundadas as liberdades públicas e estabelecida a democracia. O novo sistema político reconhece a todos o direito de cidadania, sem olhar ao nome, ao sexo ou à fortuna. A cada cidadão, um voto, todos iguais perante a lei. Já uma vez tinha votado na sua vida? Não, senhor. Porquê este ano? Este ano, só este ano é que sou português. Eu tenho 53 anos para ser português. E a senhora é a primeira vez que vota? Sim, senhor, com 63 anos. Porquê a primeira vez? Porque é a primeira vez, porque eu gosto de vir aqui e gosto de votar. Portugal novo. Pela primeira vez, a Constituição é aceita por todos. Ninguém fica de fora. Deixou de haver presos políticos e refugiados. Há situações de exclusão social e económica, mas a igualdade perante a lei é real. Como se chegou até aqui? Até à democracia, o regime era fechado e a sociedade controlada. Mas apesar disso, a partir dos anos 60, a mudança infiltrou-se por todas as frestas, nos corações e nas cabeças das pessoas. Imigrantes que partiam e turistas que chegavam mudavam os hábitos e alargavam os horizontes da sociedade portuguesa. As novas classes médias queriam subir na vida. A televisão, o cinema, a música pop e maio de 68 apelavam à mudança. Nas universidades, os estudantes lutavam por liberdade de expressão e associação.
Animados pelo Concílio Vaticano II, também os católicos quiseram mudar. Mas isto era contrariado por um país em guerra. Todos os anos, milhares de jovens partiam para a África e viam esquecidos por 2 anos os seus projetos. Fazer uma família, comprar casa, viver na cidade, estudar, subir na vida. Tinha 20 anos, casei em março, fui para a tropa depois em outubro, Santa Praça em outubro, em Castelo Branco, e depois em julho fui para Angola. Nessa altura o meu filho tinha 1 ano, tinha um filho com 1 ano, custou-me de deixá-lo cá, tive 27 meses sem o ver, mas pronto, também não tinha outra solução, e quando cheguei ele já era quase um homem, já jogava a bola. Era muito jovem, não sabia bem ainda o que iria fazer. A única coisa que nós sentíamos é que a guerra ia-nos adiar. O que quer que nós, de facto, pensássemos para o futuro, também as perspectivas de emprego não existiam muito. Falava-se, por exemplo, na possibilidade de emigrar após cumprirem a sua missão. Era no que mais se falava, emigrar, porque não havia, de facto, grandes perspectivas no nosso país. Pois foi um tempo muito difícil. Escrevíamos muito, cartas, aerogramas, mais ele que mandava para mim. E tudo que se lá passava, eu tinha um rádio sempre comigo, na cozinha, que era para ouvir tudo o que se passava. E era muito doloroso, porque a gente, na altura, estava no mato, e era muito difícil eu poder... porque ter que fazer as coisas, muitas vezes tinha visitas, mas dava sempre uma escapadela para poder ouvir a rádio. E todas as vezes que eu ia à minha férias, isolava-me, e todas as pessoas te criticavam porque não vais para aqui, ou não dás uma volta com as amigas, ou com outras pessoas conhecidas, e eu não. Ficava sempre ali isolada, porque não sabia o que é que se passava. E tinha muito receio. E quando soube que eu estava a escrever o diário, quando veio com o diário, eu não fui capaz de o ler. Com a guerra, o serviço militar atraía cada vez menos homens. A Academia Militar via diminuir os seus candidatos e os seus graduados. Nos anos 70, mais de 20% de jovens faltavam à inspeção. Eu tinha já familiares que estavam em França, tinha um primo que tinha começado a trabalhar como disc-jockey numa das discotecas de Lisboa na altura, e um pouco antes do 25 de Abril o patrão dele abriu uma discoteca em Paris e ele fugiu a salto para Paris e foi trabalhar para lá. E tinha a perspectiva, eu também, de tentar pelo menos não ir à guerra, porque a guerra, como todas as guerras, era estúpida, não é? E matava. Por estranho que pareça, a guerra contribuiu para a liberdade. Nas Forças Armadas não havia ricos e pobres, senhores e servos, apenas camaradas que dependiam uns dos outros. Na guerra existia uma aproximação entre as classes, a amizade cimentada na dificuldade do dia-a-dia, da fome que era irmanada pelo rico e pelo pobre, a entreajuda, enfim, o discutirmos, digamos assim, os nossos problemas, trocarmos impressões dos problemas do dia-a-dia, isso, digamos, que fazia com que não existissem barreiras. Éramos todos iguais. A partir de certa altura, os jovens oficiais começaram a pôr em causa a natureza da guerra, na qual não viam sentido e para a qual não parecia haver fim.
A Revolução de Abril de 1974 é o resultado de todas estas mudanças que ocorreram na sociedade. Às almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século. No início da ditadura, Salazar marcou os limites da liberdade. Das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Com a mudança de regime, passou a discutir-se tudo. Mudou a estrutura de poder na sociedade. A fortuna, o nome de família, as Forças Armadas e a Igreja viram o seu papel diminuído. Durante o antigo regime, a Igreja Católica apoiava o governo e este reconhecia-lhe um papel especial. Nós sabíamos as regras. É que quem quisesse agir politicamente tinha de agir mesmo politicamente. E que os padres ou os bispos que pisassem o risco eram tratados como políticos e não como padres e como membros da Igreja. Mas é que as pessoas que iam viver a autonomia, independência da atividade política, a Igreja podia e tinha condições para viver em plena paz e construir-se. A ação católica tinha uma grande capacidade, autonomia e vivia perfeitamente os seus trabalhos. Às vezes havia uns grupos da JUC ou da JOC que intervinham em certas ações e então ali eram incomodados e sentia-se aí uma certa perturbação e um certo dizer estejam quietinhos que esse domínio é nosso, e alguns queriam depois avançar e queriam que a Igreja avançasse mais, mas no fundo eram compromissos políticos que não era sensato assumir. Com os anos 60, também a Igreja foi objeto de mudança. De 1962 a 1965, reuniu em Roma o Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII e encerrado pelo Papa Paulo VI. Foram decisivas as conclusões a que os bispos de todo o mundo chegaram. Definiram novas orientações para a missão da Igreja. Estávamos em profunda fase, situação de grandes transformações, e as transformações passavam-se fundamentalmente na sociedade global. Portanto, não era só na Igreja. Todos os problemas de cultura estavam muito em insegurança e a refazer-se em muitos aspectos, e a Igreja sentiu a necessidade de se adjornar, como dizia o Papa João XXIII, por fazer um adjornamento, por-se em dia com a situação. Os rituais também mudaram. O sacerdote passou a ser, cada vez mais, um entre todos. Os crentes podem falar durante o serviço, abraçar-se, trocar beijos e promessas. As mulheres passaram a poder ajudar à missa e todos podem distribuir a comunhão. Quando reza a missa, o padre não está virado para Deus, mas para o povo. Antes, a missa era celebrada em latim. Eu já lia muito bem o latim, e até porque cantava na igreja, às vezes até cantava cânticos em latim, e portanto, sabia ler. Sabia ler, mas não sabia o conteúdo. Não sabia o que é que queria dizer. Algumas coisas nós percebíamos, não era? Mas, com a continuação, mas de resto não entendíamos. Claro, quando veio Vaticano II e que se passou a falar, a ouvir as leituras em português e a responder em português e aquilo tudo, foi uma coisa maravilhosa. Em Portugal, alguns católicos, sobretudo universitários e uns tantos jovens sacerdotes, começaram a preocupar-se com a guerra colonial e com os presos políticos,
o que incomodou o Estado e a hierarquia da Igreja. Pela primeira vez dentro da Igreja, o regime era posto em causa. Com a democracia e o fim do Império, a Igreja perdeu a sua missão evangelizadora e a ligação privilegiada ao Estado. Com os novos hábitos de vida, diminuíram as vocações religiosas. Há situação de crise e o povo começa a senti-lo quando precisa de padres para lhe celebrar missas e não há. Precisa de padres para os serviços religiosos e tem de se contentar com, enfim, algum leigo mais qualificado, que por vezes recebe ou não a ordenação de diácono, para presidir às cerimónias e de alimentar o povo de Deus, ao menos com o alimento da palavra. A juventude recebe uma catequese relativamente pobre, numa fase muito infantil, porque mal atinge as idades críticas, começa a separar-se e a afastar-se. Depois nunca mais tem contacto sério com a religião, depois passa a vida toda numa superficialidade muito grande. Como é que esta gente pode identificar um ideal de vida como aquela que o sacerdócio católico exige? É muito complicado. Há menos crentes e pessoas que vão à missa. Muita gente hoje entra dentro de uma igreja, vê os sinais, mas não é capaz de os descodificar. O que é que está aí a fazer este crucifixo? O que está a fazer esta imagem? O que está a fazer esta vela? O que está a fazer este altar, esta mesa, este sítio onde se lê? Nós não podemos viver sem o domingo, sem as práticas dominicais, sem a palavra de Deus, sem o alimento da Eucaristia. A Igreja não pode sobreviver sem isso. Mas, enfim, quando as realidades económicas ou outras adquirem essa prioridade acima de todas as outras, bom, a Igreja vai integrando-se nos interstícios, naquilo que resta, o que sobra. As justificações que as pessoas têm é que não têm tempo. Pois, analisando bem, contando a sua história, verificamos que é mesmo isso. As pessoas, mesmo com boa vontade, que o queiram fazer, não têm mesmo tempo. E depois sentimos que outros, enfim, dados o ritmo da vida em que vivem, o domingo tem de ser aproveitado para acudir a tantas coisas urgentes e indispensáveis no próprio convívio familiar. Hoje, a influência da Igreja é partilhada com a escola, a política, o desporto, a televisão e a cultura. A Casa de Deus tornou-se uma casa civil. As igrejas modernas não se distinguem de locais de associação ou de prédios de habitação. Junto às igrejas, aparecem salas de convívio, ginásios, locais de reunião, bares e refúgios de idosos. Os padres vestem-se cada vez mais à civil e têm um vencimento mensal pago pelo episcopado. A partir dos anos 70, os católicos passaram a ter de conviver com outras religiões e cultos. As Forças Armadas, outro dos pilares do antigo regime, perderam poder, influência e dimensão. A sua organização estava pensada para a defesa do ultramar português. Com o fim do Império, acabou essa missão. As Forças Armadas estavam presentes em todo o país e faziam parte da vida social local. Davam um vencimento, alimentação e estatuto social. Hoje, com o fim do serviço militar obrigatório, as Forças Armadas transformaram-se numa profissão, entre outras. Depois do 25 de Abril, o poder político passou a ser limitado pela lei. Foi um longo caminho. Passou a negociar-se quase tudo em todo o lado. Nas autarquias, entre sindicatos e patrões, nas escolas, no Parlamento e nos empregos.
Também as empresas e os grupos económicos, libertos da obediência ao Estado, adquiriram força. Um dos mais importantes traços da nova sociedade é a integração da mulher na população ativa. No passado, as mulheres tinham menos direitos do que os homens. A maioria não podia votar. A capacidade eleitoral ativa só foi efetivamente igual para as mulheres e para os homens depois do 25 de Abril. Enfim, tivesse o significado que tinham as eleições antes do 25 de Abril, mas a lei exatamente igual só depois do 25 de Abril. No que respeita às eleições legislativas, porque em relação às eleições locais, o Código Administrativo manteve até ao 25 de Abril o princípio de que só votava o chefe de família. Nessa altura as mulheres podiam, às vezes, ser chefe de família, mas era preciso que tivessem um certo tipo de conduta, coisa que em relação aos homens ninguém exigia, e que tivessem filhos a cargo, e portanto só numa situação muito limitada é que as mulheres tinham direito de voto nas eleições locais, e só depois do 25 de Abril é que de facto foi consagrado em termos exatamente iguais para os homens e para as mulheres. Sem autorização dos maridos, as mulheres não podiam ter passaporte, não podiam sair do país, não podiam ter conta bancária, assinar contratos comerciais, alugar casa e abrir empresas. As mulheres dependiam dos homens e todos reconheciam esse papel. Onde a mulher se podia realizar mais era exatamente como dona de casa no lar. As qualidades de uma boa dona de casa, para mim, boa esposa, boa mãe, ter paciência para alterar as más disposições do marido, receber bem os seus amigos, ter a casa impecável, enfim, resume-se nisto. Muito obrigada. E a senhora? Será ser alegre, saber receber e ter coragem para poder enfrentar as dificuldades que possam surgir no dia-a-dia. O Código Civil não dizia que a mulher devia obediência, mas era como se dissesse, porque dizia que o marido era o chefe da família e que resolvia em todas as questões da vida conjugal comum. Portanto, atribuía um poder de comando em nome da tal defesa de uma certa ideia de família que significava subordinação da mulher casada. No princípio dos anos 60, ainda havia na lei uma disposição que permitia ao marido solicitar o depósito de mulher casada. Se, por exemplo, uma mulher fosse maltratada pelo marido e abandonasse o lar, o marido podia solicitar ao juiz uma diligência de depósito. Os oficiais de justiça e as polícias traziam para casa a mulher fugida. Subsistiu até ao 25 de Abril uma outra coisa, que era o crime de homicídio ou de ofensas corporais contra um cônjuge apanhado em flagrante adultério, sofria uma atenuação muito grande, que era completamente diferente no caso de ser praticado pelo homem ou pela mulher, porque só era assim em relação... Portanto, em relação ao homem era sempre... consagrada essa atenuação brutal se apanhasse a mulher numa situação de adultério, ao passo que para a mulher essa atenuação só existia se fosse um adultério praticado com mulher tiúda e mantiúda no lar conjugal. Portanto, havia aí uma diferença, havia uma espécie de direito de matar, porque a atenuação era de facto brutal e isso acabou depois do 25 de Abril. Nos anos 60 começou a mudança, com os homens a trabalhar na construção, a viver na imigração ou a cumprir o serviço militar no ultramar, as mulheres tiveram de trabalhar fora de casa. Procurar emprego foi para as mulheres uma situação nova. Mas só com a democracia deixou de haver profissões fechadas às mulheres. Até lá, uma mulher não podia ser diplomata, nem juíza, nem militar. E polícia só a partir de 1972. Eu trabalhava na fábrica nessa altura e um dia que venho da fábrica diz-me uma senhora que é a mãe de um afilhado que eu tenho, diz-me assim: olha, está aqui uma coisa mesmo boa para ti. Eu falei: o que é? Para a polícia. Digo assim: para a polícia já. Então fui a Évora, fui lá à polícia saber como é que era e como é que não era e preenchi lá uma ficha. Preenchi a ficha e depois fui chamada a Lisboa para fazer provas. Fui fazer provas a Lisboa, cheguei lá, vi lá 300 e tal mulheres, eu só com a quarta classe aqui da aldeia, ninguém me conhecia, digo assim: bem, isto já está feito. Mas não, depois recebi logo um postal para ir fazer provas, fiz provas, fiquei bem classificada, fiquei em 74, e pronto, depois passado 3 semanas, 4, um mês, não chegou um mês, chamaram-nos para ir para a escola. Fui então para a escola, para o Largo do Calvário, em Alcântara. Fizemos aí 3 meses de escola, fizemos só 3 meses nesse tempo, não era como agora que é um ano letivo, e pronto, e depois lá fiquei.
E como é que reagiram os homens polícias? Mal. Passávamos as horazinhas de sacrifício com eles, era terrível. Quando o chefe era o indivíduo mais novo, tratávamos de uma maneira diferente. Agora, quando é aqueles homens já dos seus 50 e tal anos, quando nós lá chegámos, estavam habituados àquele tipo só de machismo, vamos lá, era difícil. Mesmo com os chefes era difícil trabalhar. Depois as mulheres deles também não nos aceitavam quando, pronto, possivelmente seriam ciumentas, algumas, não é? Não nos aceitavam, isso era telefonemas, era todo dia, toda a noite a chamarem-nos nomes, a tratarem-nos mal, mas pronto, tudo isso foi ultrapassado. Hoje já não é assim, não é? Hoje é normal. Desde 72, em que eu fui para a polícia, até à altura agora em que eu saí em 2001, 2002, a mentalidade é diferente, o comportamento deles são diferente, tudo mudou. Não tem nada a ver com antigamente, não é? Eram indelicados, eram... Pronto, e agora não, agora o ambiente era bom, era totalmente diferente. As mulheres são hoje metade da população ativa. E são a maioria nos serviços, na agricultura e na administração pública, assim como nas escolas e na saúde. São já a maioria dos que saem da universidade com cursos superiores. Hoje estão em posições anteriormente ocupadas só por homens. O que é que faz aqui nesta obra? Eu estou a fazer fiscalização nesta obra, pertence ao Instituto de Soldadura e Qualidade. Esta obra é uma obra da EDP, uma obra de reabilitação. Vai ser um futuro museu de eletricidade. Que idade tem? Tenho 25 anos, tirei o curso no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, de Engenharia Civil. E pronto, é o meu primeiro emprego, é a primeira obra onde eu estou e gosto muito de estar aqui. Quando tirou o curso, a maior parte dos seus colegas eram homens ou mulheres? Quando eu tirei o curso, quando eu entrei para a faculdade, era mais ou menos 60%, 40%, sendo mais rapazes do que raparigas. Neste momento, penso que já esteja meio-meio, 50-50. E durante o curso, sentiu dificuldades por ser mulher ou era tudo indiferente? Não, eu por acaso sou uma pessoa muito sociável e, embora os meus colegas fossem maioritariamente rapazes, como eu já referi, não tive qualquer problema com isso. E depois no acesso à profissão, as oportunidades são iguais para homens e mulheres? Eu penso que sim. Penso que, pronto, antigamente não, se calhar as pessoas de sexo feminino tinham mais tendência para as letras, para as profissões de direito, psicologia. Hoje em dia não, eu acho que a sociedade já evoluiu nesse sentido e hoje há mais oportunidades para as mulheres nos cursos técnicos. Aliás, a mentalidade mesmo evoluiu nesse sentido. Mas aqui à volta na obra, trabalha sobretudo com homens. Sim, nesta obra, como em qualquer outra obra, a maior parte das pessoas são homens, não é? Mas só tenho uma engenheira, minha colega, mas pronto, eu vivo bem com isso, acho que não há problema nenhum, acho que os homens têm exatamente as mesmas oportunidades que as mulheres. Oh, Susana, o mundo do vinho é um mundo de homens. Era. Atualmente se começa a ver cada vez mais mulheres e eu pessoalmente não tive nenhum problema para começar a trabalhar como enólogo, nem tenho problemas por ter que trabalhar no meu dia a dia diretamente com homens, não tenho qualquer tipo de problema. A igualdade entre homens e mulheres está hoje assegurada na lei. Ao mesmo tempo que se terminou com a chefia da família, terminou-se com qualquer sugestão possível por parte do legislador, no sentido de que dentro da família as funções do marido e da mulher ou do pai e da mãe fossem diferentes. Houve muito cuidado em que a lei não sugerisse nenhuma espécie de repartição mais ou menos tradicional. Nem todos os direitos funcionaram, digamos, desta maneira brusca. Entre nós teve a ver com a revolução ter acontecido naquela altura e, portanto, as modificações terem ocorrido todas ao mesmo tempo e noutros sítios terem sido feitas de uma forma mais paulatina. Mas nem sempre esta igualdade é real. Quem manda lá em casa sou eu. E a mulher também, quando é preciso, não é? Quando eu não estou, é ela que manda. A senhora trabalha fora de casa? Trabalho. Quem faz o seu serviço doméstico? Quem faz tem que ser eu lá mesmo. O seu marido ajuda? Ai, muito pouco. Quando ele chega à casa, o que é que faz?
O que é que ele faz? Geralmente lê o jornal, que é o que lhe interessa mais. E a senhora quando chega a casa, o que E faz? eu que faço, tenho que começar a vida de casa, então. Portanto, ele lê o jornal? Não, lê mais o jornal do que ajuda, pois claro. A senhora chegar a casa, o que é que vai fazer? Olha, normalmente vou ler o jornal. E a sua mulher, o que é que vai fazer? A minha mulher é que vai lavar a louça, fazer o jantar. E acha bem que seja assim? Talvez não ache muito bem, mas isto depende. Quando eu estou bem disposto, ajudo. Se eu não tiver boa disposição, não ajudo. Embora ela discuta um bocadinho comigo às vezes por causa disso. Nós, as mulheres comerciantes, que saímos de casa com as estrelas e entramos novamente em casa com as estrelas. Isso é verdade, não é? Portanto, saber, a gente depois chega à casa, ainda tem os filhos para aturar, os filhos para dar de comer, a casa para limpar, uma certa infinidade de coisas que nós temos que fazer, que a mulher tem que fazer, não é? Portanto, a mulher no nosso país, atualmente, é que está mais desprotegida. As leis têm um poder razoável, mas limitado. O que tem verdadeiramente poder é as pessoas convencerem-se que as coisas devem ser de outra maneira. E isso leva muito mais tempo, sabe? Quando eu participei muito nas alterações legais que ocorreram a seguir ao 25 de Abril e na altura tinha muitas ilusões sobre o que é que podia mudar se o legislador, em vez de dizer que o papel da mulher era um determinado, dissesse outra coisa. E hoje percebo que isto é mais difícil. Em todo caso, enfim, há um progresso enorme desde que as leis foram modificadas. Portanto, leva tempo, mas acontece. Muitas vezes, as maneiras de pensar e os preconceitos sobrepõem-se à própria lei. Em 2004, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça diminuiu a pena a um homem que estrangulou a mulher. Os juízes consideraram como atenuantes para o crime o facto de a vítima ter feito levantamentos bancários, ter deixado esturricar a comida, chegar a casa à noite ou sair para ir tomar café sem avisar. Continuam a existir territórios masculinos reservados, geralmente os cargos mais importantes, na economia, na política e na religião. Basta olhar para os conselhos de administração de grandes empresas e para os governos. O facto de ainda recair um peso muito grande do que são responsabilidades familiares sobre as mulheres e de haver, pelo menos num espaço da vida dos filhos, uma altura em que, de facto, as mulheres estão, por natureza, limitadas durante algum tempo, isso depois acaba por ter uma influência muito grande na capacidade respectiva de mulheres e homens de intervirem na vida profissional. E, portanto, encontra nas universidades, enfim, uma percentagem muito elevada de mulheres, encontra na base das profissões um número muito elevado de mulheres, às vezes entradas não muito diferentes, embora a maternidade atual ou potencial tenha sempre alguma intervenção, e depois, a partir de certa altura, se as mulheres optarem por uma vida profissional apenas, as coisas são mais fáceis, mas se querem ter uma vida familiar semelhante, ainda há uma desigualdade muito grande entre as mulheres e os homens. É por isso que eu acho que a questão da acumulação de responsabilidades e a admissão de que a sociedade tem interesse em que isso se faça de uma maneira harmoniosa para os homens e para as mulheres é muito importante para o Estatuto das Mulheres ainda hoje. E de facto, encontra nos graus superiores em muitas profissões uma ainda quase ausência de mulheres, para já não falar na vida política, em que isso é particularmente evidente. Nunca senti que, em relação a mim, houvesse algum preconceito pelo facto de ser mulher. Não sinto nada disso. Ainda naquele mundo que ainda é um mundo de homens, não sinto isso. Sinto que olham para mim com a mesma objetividade e que exigem de mim o mesmo que exigiriam de um colega meu se ele fosse homem. Agora, o que eu acho é que mais facilmente um homem consegue, com menos dificuldade, e passo o pleonasmo, com menos dificuldade, subir no mundo da advocacia do que uma mulher. Em igualdade de circunstâncias, mais facilmente os homens conciliam uma vida familiar, porque
porque a mulher está em casa a cuidar dos filhos e porque tem uma profissão menos exigente e consegue ir buscá-los à escola, consegue apoiá-los, mais facilmente eles conseguem esta conciliação do que consegue uma mulher. Mesmo na minha geração ainda há a ideia de que o homem deve investir na profissão, a mulher também deve investir na profissão, mas tem que ser heroína. Porque deve investir na profissão e deve também investir na vida pessoal e na vida familiar. A mulher deve cuidar de si, deve ir ao cabeleireiro, deve ir dar depilação, deve fazer as unhas, deve dar atenção ao marido, porque se não der atenção ao marido, depois está justificado o facto do marido não lhe dar atenção a ela. Deve dar atenção aos filhos porque quer dar atenção aos filhos e porque sente necessidade de dar atenção aos filhos, e isto tudo faz com que a pressão que está em cima da mulher seja muito maior do que a pressão que está em cima do homem. Há a perspectiva de que a prestação da mulher mais dia menos dia vai ter que ser interrompida pelo facto de engravidar e ter um período de 4 meses, no mínimo, em que se vai ausentar, e depois um período de 1 ano em que... E depois é para o resto da vida, tem-se a ideia de que a mulher é sempre quem vai buscar o filho, quem vai com o filho ao médico, quem vai... Portanto, não há uma partilha de tarefas entre homens e mulheres, pai e mãe. E penso que esse é um motivo que leva as empresas empregadoras a optarem pelos homens. Eu acho que dentro da família há uma continuidade daquilo que eram os papéis tradicionais. É óbvio que eu já me percebo de que muitos homens da minha geração tentam e vão fazendo mais esta ou aquela tarefa, e cada vez mais isso apercebo-me de que vai crescendo, mas que há uma continuidade clara entre aquilo que é o papel tradicional da mulher e aquilo que se vai fazendo hoje. A mulher continua a lavar a louça, a passar a ferro, a limpar o pó, e o homem aqui e ali vai fazendo umas tentativas, uns mais do que outros, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que os papéis continuam muito colados à tradição. Enquanto na administração pública há igualdade de tratamento, nas empresas privadas, ainda hoje, uma mulher ganha menos do que um homem no mesmo trabalho. Em 2004, os operários ganhavam em média mais 1/3 do que as mulheres operárias. Nos quadros superiores, a desigualdade ainda é maior. Os homens ganharam mais 40% do que as mulheres para o mesmo trabalho. E a sociedade parece dar-se bem com esta desigualdade. Na família, a mulher tem uma dupla atividade. Além do emprego, continua com o papel principal na organização doméstica e na educação dos filhos. Quando os homens dizem que ajudam lá em casa, é como se a casa e os filhos não fossem também deles. À noite, quando regresso a casa, entretanto o meu marido já tem ido buscar os miúdos, por vezes eu venho para casa, venho adiantar o comer, o jantar do próprio dia e o jantar às vezes do dia seguinte. Vou fazer as camas, que não posso fazê-las de manhã porque não tenho tempo, lavar alguma roupita, passar e fazer a lida da casa. Tenho que fazer à noite, depois de dia não estou cá, não posso fazer nada. Eu, entretanto, vou entretendo os miúdos na televisão, a ver televisão, não é? Tento entretê-los o melhor possível para facilitar a minha mulher andar mais à vontade na cozinha, porque os miúdos já é evidente que sempre querem mexer em coisas que não devem mexer. As mulheres de facto evoluíram, os homens não aceitaram mesmo de maneira nenhuma. Há exceções, só que as mulheres também dizem, tal como eu digo, há muitas coisas que as pessoas agora já dizem que não. Tem mesmo que dizer que não, porque senão não vejo que haja grande modificação. E de tal maneira se vê que hoje, daí para cá, vê que as pessoas que não estão para se chatear e juntam-se, casam-se e ao fim de, sei lá, de pouco tempo separam-se porque
Porque os homens dizem tudo muito bem, mas eles nunca dizem, eu lá em casa também faço isto, faço aquilo, eu lá em casa também ajudo. Uma frase que eu acho que quando ouço esta frase me soa muito profundo. Eu lá em casa também ajudo. Não é o ajudar, não é ajudar. São as raparigas que têm que assumir esta grande tarefa que é ser mãe numa sociedade que é difícil e traiçoeira do ponto de vista social para elas. Acho que delegam nas mulheres a tarefa da maternidade e a sua responsabilidade. Notamos de facto que tem havido ao longo destes anos alguns avanços e um esforço da parte dos homens e até dos serviços. A nossa consulta faz muita questão que eles estejam presentes, que venham e que participem nesta tarefa da gravidez e da maternidade, e temos visto de facto uma evolução ao longo destes anos todos, mas pensamos que ainda não é suficiente. Repare, todas estas coisas, até do controle da natalidade, que foi aí que começou, como do planeamento familiar e agora a saúde sexual e reprodutiva, começaram em prol das mulheres, exatamente porque as mulheres eram as grandes vítimas em termos sociais e em termos físicos, eram elas que adoeciam ou que morriam de partos prolongados, de abortos inseguros, e portanto tudo isto se montou exatamente para as mulheres terem uma qualidade de vida melhor, e conseguiu-se. Agora, o que acontece é que realmente todo este universo feminino que se foi adaptando, e não sei se reparou que, por exemplo, nós aqui somos todas técnicas, não há um técnico, não há um homem neste, e se calhar faz falta. Portanto, tudo isto distanciou os homens que acabam por não se sentir bem num ambiente que se calhar é muito feito à imagem das mulheres, que nós quando fazemos um folheto pensamos nelas e pensamos que elas gostariam das coisas assim, e pergunta-se muitas vezes aos homens sozinhos como é que eles encaram a gravidez da companheira, o que é para eles ser pai, o que é que para eles pôr um preservativo, por exemplo, porque é evidente que até nisto é diferente nós estarmos a falar de alguma coisa de que nós também tenhamos a experiência ou de uma coisa que não tenhamos. E eu penso que realmente uma das coisas importantes era começar a ouvir o que é que os homens e os rapazes dizem destas questões, quais é que são os seus sentimentos acerca disto, sabendo que é mais difícil para os rapazes e para os homens falar dos seus sentimentos. Por exemplo, há já países onde em relação à educação sexual dos rapazes, se fala muitas vezes que é importante haver pequenos grupos e grupos em que realmente o formador seja ele próprio um homem, exatamente para os rapazes exprimirem melhor os seus sentimentos, e uns grupos pequenos para que não tenham tanta tendência a dizer que sabem tudo, porque é isso que a sociedade sempre lhes deu por papel, era saberem tudo e era não poderem chorar. Mudou a lei. Os comportamentos vão se alterando lentamente. As relações sociais têm tendência a tomar a forma de contrato, seja ou não escrito. Há hoje, entre marido e mulher, pais e filhos, uma nova forma de viver, regulada pelo direito. Todos têm hoje mais consciência dos seus direitos. Quem manda tem de os reconhecer. Já não há só poder absoluto e submissão. Impôs-se um novo modo de resolver conflitos, longe dos reflexos antigos da justiça privada, vingança ou resignação. A maneira moderna de defender os seus direitos leva os cidadãos a recorrer cada vez mais à justiça. Desde 1960, tudo aumentou na justiça. Havia 260 mil novos processos por ano. Hoje, há 4 vezes mais. Havia 200 tribunais. Hoje, há o dobro. Havia 450 magistrados. Hoje, há 6 vezes mais. Havia 1.900 advogados. Hoje, há 11 vezes mais. Com a democracia, quase todos os setores da vida social foram profundamente alterados, menos o da justiça. Os políticos não tiveram vontade nem autoridade para mudar o sistema antigo. Vivemos com as regras da justiça de uma sociedade rural.
que não estão adaptadas à economia moderna e à integração europeia. Quem governa e faz as leis são, na maioria, juristas e advogados, que assim defendem os seus interesses. Deste modo, o sistema não se reforma. Hoje, os tribunais demoram muito tempo a resolver os processos, muito mais do que noutros países da Europa. É frequente um queixoso ou uma vítima esperar 5 ou mais anos pela resolução dos seus casos. Em 1995, um jovem que estava internado numa clínica de doenças mentais em Sintra atirou-se de uma janela de um segundo andar e ficou em coma. Ficou em coma, a mãe dele, como representante, intentou uma ação nesse mesmo ano, 95, contra a clínica e contra o seu diretor, pedindo acesso ao dossiê clínico. Na altura só se pretendia ter acesso para saber o que é que estava a ser medicado, como é que as coisas estavam a correr, para se poder compreender melhor o que tinha acontecido. Esse processo foi intentado em 95 e basta dizer que até esta data ainda não recebemos o dossiê clínico. Em 97, 2 anos após ter intentado esse processo, intentei um processo então principal, um processo para ser condenado à clínica e esse médico, o diretor clínico, a indemnizarem o jovem por aquilo que lhe tinha acontecido, porque entendíamos que havia uma grave negligência na existência de uma clínica para doentes mentais, com janelas acessíveis a um segundo andar, sendo que ele estava num estado depressivo e, portanto, deviam ter tido a cautela de evitar ou o acesso, ou do acesso ser condicionado com grades ou qualquer outro tipo qualquer outro meio. Bom, essa ação entrou em 97 e até esta data não tivemos uma decisão, não tivemos sequer o julgamento de primeira instância. Mas o que é mais impressionante é que, intentado em 97, em 2000 morreu o jovem, portanto tivemos de intentar um processo de habilitação para a mãe passar a poder representá-lo. Em 2001 queixei-me ao Conselho Superior de Magistratura do andamento do processo e o Conselho não conseguiu dar andamento nenhum e limitou-se a informar-me aquilo que eu já sabia, que o processo estava a andar lentamente. Em 2003 morreu o médico diretor da clínica e estamos em 2005 e o julgamento ainda não se fez. Nem recebemos os documentos do processo clínico no primeiro, nem o julgamento na primeira instância, no Tribunal de Primeira Instância, se fez até esta data. Bom, neste caso, misturam-se muitas razões para a lentidão e para a morosidade da justiça. Perdemos para aí 1 ano a fazer a habilitação de herdeiros, para a mãe passar a representar o filho falecido e para os herdeiros, a viúva do médico passar a representar o médico no processo. Portanto, haverá também questões processuais. Mas também há uma questão que se fala pouco e que é muito importante, que é a questão dos prazos para os magistrados responderem nos processos, para proferirem decisões, seja o Ministério Público, sejam os juízes. Esses prazos não são respeitados, embora haja um prazo teórico, um voto pio de em 20 dias serem dadas decisões, serem despachados processos. A verdade é que não são. E, portanto, passam-se às vezes meses, às vezes anos, para haver uma decisão. Uma simples decisão não há. E não há nenhuma censura, não há nenhum controle, não há nenhuma fiscalização sobre essa questão, que é o juiz, o Ministério Público, pronunciarem-se sobre a questão que lhes é apresentada. Verdade seja dita que quanto a isso também se põe um problema. Para se poder exigir aos magistrados, também era preciso que eles tivessem um número de processos compatível com a sua rentabilização, isto é, com a capacidade de manterem-nos em dia. E hoje em dia isso não existe. Portanto, os magistrados vão recebendo sempre mais processos, mesmo que tenham em atraso, vão recebendo mais. Mas a verdade é que essa falta de controle e a falta de eventual sanção contribuem, de facto, para a morosidade. O número de processos pendentes que passam de um ano para o seguinte tem vindo sempre a aumentar. São hoje mais de 1 milhão. Muitos processos nem sequer são julgados. Na década de 90 e nos anos seguintes, só no crime, mais de 61 mil processos prescreveram, o que dá por ano cerca de 5 mil casos encerrados sem julgamento. A justiça está cara, demora muito tempo e os honorários dos advogados e as custas são muito elevados. Houve um aumento brutal das despesas judiciais. Uma certidão de nascimento custa 15 euros. Uma certidão do registro predial custa no mínimo 27 euros e depois é mais, creio que 1 euro e qualquer coisa, ou 2 euros por cada folha. Bom, para instruir um processo, muitas vezes são precisas diversas certidões, são precisas diversas fotocópias autenticadas. Portanto, há aqui um custo acrescido
que tem de ser ponderado, porque se uma pessoa tem um rendimento de 1.500 euros mensais, o gasto de 500 euros é um gasto substancial, representa 1/3 dos seus rendimentos mensais e, portanto, não pode sujeitar-se a ter esses custos, agora primeiro pagamento de um primeiro preparo, daqui a uns meses um segundo preparo e, portanto, hoje em dia a justiça está, o seu acesso muito dificultado a pessoas nestas condições. A assistência do Estado a quem não pode pagar é deficiente. Quem tem menos fortuna tem menos justiça. Em Espanha, por exemplo, e é uma coisa que convém lembrar, é que a justiça é gratuita. Isto é, fora para empresas e certas categorias de cidadãos, mas em geral não há que pagar preparos, não há que gastar com a justiça. Há que gastar com o advogado, mas não com a justiça, com a máquina da justiça, que é um serviço gratuito prestado pelo Estado. As prisões têm sempre gente a mais. 1/3 dos detidos está em regime preventivo, o que dá a ideia da lentidão do sistema. Em Portugal, há mais juízes por habitante do que na maior parte dos países europeus. Cada juiz português julga menos casos do que os juízes de outros países. A própria lei, muito complicada nos seus mecanismos, é utilizada pelos advogados para atrasar os processos. As instalações são insuficientes. O Tribunal da Relação de Lisboa, por exemplo, tem apenas 29 gabinetes para 120 juízes. Todos os dias, uma carrinha do tribunal vai à casa dos juízes distribuir os processos naquilo que é conhecido carinhosamente como a volta. Por exemplo, à sexta-feira, a volta começa no Barreiro, vai à Moita, segue para o Montijo, passa por Vila Franca de Xira, Torres Vedras, Caldas da Rainha e termina em Alcobaça. De regresso ao tribunal, a carrinha recolhe os processos já resolvidos. No dia seguinte, a história repete-se. É assim o dia-a-dia deste Tribunal Superior. Este sistema de justiça está, em grande parte, entregue a si próprio. As greves dos magistrados são sinal evidente de crise. Magistrados, advogados e oficiais têm muito poder. A justiça funciona mal. Como é evidente, as empresas não podem contar com uma cobrança rápida dos seus créditos, não podem resolver os problemas rapidamente, não podem investir, nem podem planear. Mas assim como se passa com as empresas, passa-se com o cidadão na sua vida individual e particular, porque quando o cidadão sabe que, por exemplo, tem um inquilino que não paga a renda, mas sabe que se for para o tribunal vai levar 3 anos para o tirar, se calhar é capaz de chegar a um acordo com o inquilino de ainda lhe pagar para ele sair. Bom, isto perverte totalmente as relações sociais, humanas e morais, porque cria, digamos, vulgariza e legitima o golpe. Porquê? Porque o sistema cria formas de fugir ao seu funcionamento que são, no fundo, benefícios para o infrator. E este sistema está institucionalizado. Sem justiça, é toda a sociedade que está ameaçada. A vida pessoal e familiar, o trabalho e a economia são afetados. Os contratos perdem a validade. O mercado não funciona e os direitos são letra morta. A lei é desrespeitada. O sentimento de impunidade generaliza-se. Os fracos ficam mais fracos e os poderosos mais opressores. De ano para ano acumulam-se os processos que os tribunais não conseguem resolver. Saíram todos em liberdade. 43 arguidos foram condenados, mas as suas penas foram anuladas por sucessivas amnistias. O julgamento foi adiado pela 8ª vez. No Tribunal das Caldas da Rainha prescreveram 144 processos. Só no Distrito de Lisboa há 132 mil processos parados por falta de notificação. Tudo porque há nesse período um vazio legal que levou a interpretações opostas dos tribunais. O caso vai mesmo a julgamento. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa contrariou a decisão de arquivamento do Ministério Público.
julgamento do caso das 2 crianças que morreram nas obras da Ponte Vasco da Gama. Mais de 6 anos depois dos acontecimentos, 9 responsáveis da Lusoponte e da Nova Ponte respondem em tribunal por violação das normas de segurança. Os arguidos incorrem numa pena que pode ir até aos 8 anos de prisão. Eu tenho tido com a plena consciência que a minha cliente é a parte mais fraca em todo este processo e que do outro lado estão as grandes estruturas económicas, não é? Que têm uma influência enorme neste país. Um dos casos mais anormais de lentidão da justiça está relacionado com o processo de falência da Caixa Económica Feialense. Há mais de 18 anos que um imigrante português no Canadá espera por uma decisão dos tribunais portugueses. A falência fraudulenta da Caixa Económica Feialense em 1986 deu origem a um processo judicial que se arrasta há anos e anos. Os juízes de execução de dívidas de Lisboa estão a ter grandes dificuldades em resolver os processos. Estes juízos foram criados há 2 anos, mas o seu funcionamento está a ser dificultado pela falta de funcionários e pela falta de espaço para o papel. Joana Silva é aluna do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. A lei é igual para todos, mas a igualdade perante a justiça é uma ficção.